dia, bom dia, bom dia. Seja todo mundo bem-vindo. Oi, Vanessa. Oi, Cadu. Tudo Olá, bem? tudo bom, pessoal? Alô, tudo jóia por aí? Seja Tudo bem-vindo aí a jóia. mais um programa Investidor Digital 1212, onde toda semana a gente passa aqui para falar sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem só no Instagram para deixar todo mundo na mesma. Deixa ficar todo mundo na mesma página. Deixa eu ver. Eu vejo que você acabou de começar aqui no Instagram. Vou começar a solicitar o acesso. Já mandei, já mandei. Pronto, Pronto. Tu também mandou mandei também, agora. Cadu? Sim, tô só Tá aguardando bom. entrar. Eu também. Só aguardando entrar. Aí a Vanessa tá me deixando Ah, Vanessa é entrar. poderosa. Obrigado, Ué, Vanessa. Vanessa, Eu fico feliz. tá tudo Olá, certo. pessoal. Agora Agora sim, ao sim. vivo no Instagram, ao vivo Tudo bom, no gente? YouTube, para a gente falar aqui. Deixa eu ajeitar aqui, que hoje o negócio tá meio. Aí, pronto. Agora sim. Muito bem, pessoal. Tá dando eco aí, Inácio? Não. Cara, é o meu aqui, É. geralmente. Pronto, resolveu. Show de bola. Simbora. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa aqui, Investidor Digital 1212, onde todos os dias nós falamos sobre. Todos os dias não, toda semana a gente está aqui fazendo live sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Ou seja, como é que você faz renda passiva, pelo menos aí dos 25 mil reais por ano, sem ter que trabalhar mais por isso, sem ter que dispor do seu tempo, que você hoje já utiliza para o seu trabalho, para aquilo que você ama fazer, para você construir essa renda passiva. E eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com o senhor Inácio Corrales e o senhor Cadu, que está sempre aqui com a gente nas lives. E hoje o nosso tema é a chave para criar renda passiva de no mínimo aí 25 mil reais por ano, investindo em apartamentos pequenos. Não é qualquer tipo de apartamento, não é qualquer tipo de imóvel, estamos falando especificamente de apartamentos pequenos. Muito bem, então hoje esse vai ser esse é o título do nosso bate-papo aqui hoje. Muito obrigado, É Vanessa. bom reforçar, Vai, desculpa, vai, que é pode ir. uma renda passiva mesma, né? Então, não é para a pessoa pensar que ela vai ter trabalho de reformar para vender, nem comprar em leilão, ter risco, nem nada do tipo. É uma coisa realmente para gerar renda passiva, sem ele ter que trabalhar, né? Isto. O tema de hoje é bem controversial, porque 25 mil reais, vamos combinar, é uma renda de uma família de classe média alta. Bom, não sei no Brasil, aqui no Chile já é classe média alta, acomodada, não sei se alta, acomodada, né? Que tem uma vida confortável. Bora lá. Não é rico, não é milionário, sofre um pouquinho, mas nem tanto. Tem uma vida acomodada. Dá para umas férias anuais, dá para comprar um carrinho. E, E olha, isso Inácio, é um apartamento só, né? um apartamento só, para começar, porque depois existem estratégias para que você faça o primeiro, fazer a alavancagem do segundo e do terceiro e assim por diante. O mais complexo Isso. é o primeiro e ainda assim, pela forma como a gente ensina a fazer aqui, você vai entender um pouquinho que não é tão complexo quanto você talvez tenha imaginado aí durante toda a sua vida. Você vai ver que existem meios de você fazer isso de forma suave e tranquila, sem comprometer aí demais a sua renda. Perfeito. Então vamos começar. Quais suas formas, jeitos, como é que a gente pode gerar renda no mercado imobiliário de renda passiva? Isso aqui, qual que é o negócio? O negócio é comprar apartamentos com o claro propósito de serem alugados. Tá? Esse aqui é o negócio. Agora, como é que eu ganho dinheiro fazendo isso? Como que eu gero renda? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que vocês acham?
eu acredito que tem muitas pessoas que não conseguem enxergar além. O Inácio deve estar na selva, na mata, Desculpa. alguma É. coisa aí. Tem Tô no mato aqui, ó. Deixa eu mostrar Barulho aqui, ó. de passarinho, né? Pois É um é. fundo bacana. Olha Que que legal. lugar feio, gente. Olha isso, feio demais. Que incrível, hein? É bonito, só que aqui tem passo, tem bicho. Pois é, tem bicho. Vou fazer o quê? Faz parte do show, gente. Faz Simbora. parte do show. Sim, Simbora. como da Olha última só. vez que eu entro, que dentro de casa tá tudo bem, só que daí tem pessoas cozinhando e aquele ambiente de fazenda mesmo. Mas está tudo bem. É. Os passarinhos são agradáveis aos ouvidos. Ó, É tem isso, vamos lá. gente, a maioria das pessoas, e eu por muito tempo me incluo nessa grande maioria, por muito tempo eu pensei dessa forma, não conseguem enxergar como é que elas ganham grana com investimento imobiliário, porque elas têm na frente delas apenas a visão do aluguel versus o dinheiro que ela colocou em cima do imóvel. Então, eu vou lá, coloco um dinheiro em cima do imóvel e fico calculando quanto é que esse aluguel vai me retornar. Só que tem cálculos e dinheiro, uma valorização adicional que a maioria das pessoas não consegue enxergar, não calculam, por isso acabam achando que não é um bom negócio, que investimento imobiliário não dá grana, que isso talvez seja muito trabalhoso. E a gente quer descortinar isso aqui nesse nosso encontro, principalmente para que você comece a enxergar o não óbvio, que é justamente de onde vem a maior parte da grana e que as pessoas não contabilizam, não enxergam, porque estão olhando para o aluguel. O aluguel que vai trazer a minha renda. Beleza, aluguel faz parte, mas ela não é a única matemática que nós vamos utilizar para enxergar esse lucro, essa renda passiva de pelo menos 25 mil, aí, considerando um apartamento. Só para introduzir aqui por que é importante esse nosso bate-papo. Agora sim, como beleza. é que a gente pode gerar renda? Bom, a primeira forma que a maioria das pessoas, como tu disse, Vanessa, enxerga de gerar renda é através do aluguel, tá? E quando você compra um apartamento e não compra ele à vista, como a maioria de nós, compramos ele pagando uma entrada, um financiamento, se a gente conseguir bater o financiamento, o valor da parcela do financiamento com o valor da parcela do aluguel, a gente fica muito feliz. Então fica muito difícil de entender como que vou gerar renda de 25 mil reais por mês. Preciso de 25, sei lá quanto apartamento para conseguir 25 mil reais. Então é difícil de enxergar. Daí vem aquele outro que fala, não, mas que tem que alugar pelo Airbnb, pelo Booking, Shoptay. E tudo certo, aí melhora o fluxo de caixa. Pode até ter um fluxo de caixa positivo. 1.500, 2.000, 2.500 reais. Num bom empreendimento, com uma boa diferença, com uma boa demanda de aluguel por short stay, sei lá, bem localizado, etc, etc. Bem administrado e por aí vai. Só que mesmo assim continua sendo muito pouco, porque 2.000, 2.500, preciso de, sei lá, 10 apartamentos para gerar essa diferença e parece uma campanha gigantesca. Só que esse jeito de enxergar o investimento imobiliário é só a primeira capa do processo de investimento imobiliário. E quando falo primeira capa, é que no mínimo tem duas capas adicionais. E nessa terceira capa é a mais controversial, mais divertida também. Porque tem mais diferentes jeitos de conseguir ou conquistar essa terceira capa de renda passiva. A gente está aqui sempre falando de renda passiva. Por quê? Porque, claro, tu me diz, não, mas eu posso gerar 5 mil, 6 mil reais por mês de diferença de renda entre o que eu pago de financiamento com o que eu ganho de aluguel de short stay. Mas, claro, é tu fazendo tudo, né? Tu administrando o apartamento, entregando o apartamento, limpando o apartamento, coordenando o apartamento, ou seja, você comprou um emprego. E a gente não está fazendo isso aqui. A gente emprego já aqui na renda passiva. Inácio, Pode eu falar. acho que talvez seja legal você entrar, viu?
Tá com bastante Tá bom. ruído. Tá. Tá com bastante ruído. Bora. O Inácio. Aí. Bora. Então, a gente está querendo justamente mostrar esse detalhe. Isso é bullying, né, Vanessa? Tá vendo? Bullying? Então. Então, isso é bullying. Já virou parte do meu repertório. Eu já não lembrava mais que era bullying. Agora. Então, entendendo isso, pô, como é que a gente Melhorou? pode gerar renda passiva? Porque é renda passiva. Você não tem que administrar, você não tem que correr atrás de inquilino, você não tem que ficar se preocupando com reparos do apartamento. É onde você investe e recebe. É disso que a gente está falando, tá? Então, a gente está falando dessa parada. O Inácio falou, dá para você... É justamente fazendo uma diferença entre o que me sobra desse aluguel com o que está me sobrando desse aluguel todo mês. Mas, beleza. O Cadu tinha falado assim tinha comentado que tem várias formas. Quais são as formas de gerar renda na sua visão, Cadu, você como incorporador? Vamos lá. Então, assim, eu concordo 100% que as pessoas só pensam nesse aluguel por long stay, que gera um valor razoável ali de aluguel. Quando você aluga pelo short stay no Booking, Airbnb, você já aumenta um pouquinho, então o fluxo de caixa melhora. Só que tem um detalhe muito interessante, que às vezes as pessoas não se dão conta, porque não está entrando o dinheiro de imediato, mas é a valorização. Que assim, o seu imóvel ele vai valorizando, ele vai acompanhando ali a inflação e muito mais. Dependendo de onde você escolhe, enfim, você consegue ganhos bem significativos reais, né? Então, existe a valorização que você tem quando você compra na planta e você vende depois que o imóvel está pronto. Que assim, você valorizou tudo que dava para valorizar durante a construção. Que é quando a construtora dá um valor mais baixo no início das vendas, que quando o mercado já comprou, quando está vendo a edificação pronta, aquilo ali valoriza. E tem a questão da valorização ao longo do tempo mesmo, do imóvel pronto, que daqui 5, 10 anos você tem uma valorização muito maior. Só que, Vanessa, a diferença é que você não realiza esse dinheiro todo mês. Você não vê ele pingando na sua conta igual do aluguel. Por isso que as pessoas não associam. Mas ela é o que gera a maior valorização. Né? Ela é o que gera o resultado. Mas espera lá, tem pessoas que não sabem. Talvez valha a pena falar a diferença entre aluguel e valorização. Aluguel é uma coisa, valorização é outra totalmente diferente. Pô, o aluguel é aquilo que todo mundo já conhece, né? Isso não tem segredo. Você vai receber todo mês aquele valor. Agora, a valorização é quanto que aquele empreendimento vale hoje, quanto é que ele vai passar a valer daqui 5, 6, 10 ou 12 anos. É aqui que as pessoas não estão ligadas e onde está a maior fatia de grana desse negócio. É na valorização. O aluguel ele é importante sim, porque ele me permite aproveitar toda essa valorização sem ter que pagar o apartamento. Olha que interessante. Vou dar Sem ter que pagar como, Vanessa? Porque o pessoal pode pensar, não tem que pagar lá o financiamento? Tem que pagar o financiamento. Mas você não tira dinheiro da sua poupança para pagar o financiamento. Ou do teu bolso, da tua renda mensal para pagar o financiamento. Quem paga o financiamento, nesse caso, é o aluguel. O aluguel é calculado, metrificado certinho. Para quê? Para que o financiamento que você pega para fazer o investimento não saia do teu bolso. As parcelas não vão sair do teu bolso, elas saem do aluguel. Enquanto esse empreendimento se valoriza. Assim, para as pessoas terem uma noção, assim,
existe um desenvolvimento ali da região. Comércios melhores entrando, pode ter infraestruturas a mais sendo construídas, ali até uma linha nova de metrô que está passando. Você tem vários fatores que, ao passar dos anos, eles vão sendo agregados ali na região. Vai surgir uma escola nova que, putz, mais pessoas vão querer morar ali. Então, essa lei da oferta e da demanda, tem mais gente querendo morar ali, então isso faz com que o preço do imóvel valorize. Aquele mesmo imóvel que você pagou 500 mil, daqui 5, 10 anos, ele está valendo muito mais. As pessoas pagam muito mais por isso, né? Porque mudou, né, a região. Isso. Valorização, a terminologia mais técnica utilizada para se referir, para falar de valorização, é plusvalia. Sim? Plus é maior, valia, valor, maior valia. Só que a plusvalia tem uma particularidade, e é que tem que ser gerada por fatores extrínsecos na própria, no apartamento, na propriedade. Vou dar um exemplo. Você tem um apartamento, não fez absolutamente nada no apartamento. É exatamente o mesmo apartamento. Só que do lado do apartamento chegou o metrô. Não tinha metrô quando você comprou, agora tem metrô. Estou falando um exemplo de São Paulo, por exemplo. Acabou. Esse ali seria uma valorização, uma plusvalia por um fator externo. Muito diferente quando você compra o pior apartamento no melhor bairro, você reforma o apartamento, valoriza o apartamento e vende. Tá? Então, a diferença entre uma valorização e uma plusvalia é que a plusvalia é por fatores extrínsecos na própria imóvel. Tá? O segredinho poderia ser fazer ou ganhar as duas. Como que eu poderia ganhar as duas? Uma forma seria investindo na planta. Se eu investir na planta, uma entrega futura, acontece o que o Cadu estava falando aqui. Quando eu compro na planta, o fato de eu comprar na planta, o simples fato de eu comprar no papel, no plano, e logo depois, de fato, estar construído, ou seja, por fatores intrínsecos. Não tinha nada, agora tem. Ou seja, foi construído, fatores intrínsecos. Além disso, tem fatores extrínsecos. Agora tem shopping center, tem metrô, tem uma rua reformada, tem iluminação, tem internet, tem um ponte que deixa melhor conectada a cidade, uma escola, uma faculdade, etc, etc, etc. Coisas vão acontecendo em torno, na periferia do empreendimento. Aí você ganha duplo, tem uma valorização dupla, uma plusvalia e o fato que o próprio empreendimento foi construído. Então, tem múltiplas formas de gerar renda, não só pelo aluguel, não só pela diferença de fluxo de caixa que se produz entre o aluguel, short stay ou long stay, anual ou de curta data, sino que também pela valorização do imóvel, ou plusvalia. Complementando o que você está falando, tem as questões econômicas também, né? Assim, se hoje a taxa de juros está X, que está mais alta, e as taxas de juros às vezes diminuem, ou o financiamento fica mais barato, você também tem um aumento de demanda por compra de imóveis. E isso faz com que também os preços valorizem. Às vezes tem as canetadas aí do governo que muda um programa, como na Casa Minha Vida, que mais gente compra. Então, isso tudo faz com que mais pessoas tenham desejo de comprar, mais pessoas precisem comprar. E assim, um aspecto bem geral, assim, a população tem aumentado. Então, você tem uma demanda maior de imóveis. E o déficit habitacional, ele tem aumentado também. Mesmo com a construção de novos imóveis, então não acompanha o déficit habitacional. Então, precisa de muita gente construindo a mais. E, assim, consequentemente, historicamente, o valor dos imóveis tem aumentado. E a tendência é que continue assim, né? Agora, vamos dizer assim, ó, vai ter pessoas que vão dizer, por que investir o meu dinheiro em imóveis, no caso aqui apartamentos pequenos, do jeito que a gente está explicando aqui, e não em outro tipo de investimento? E aqui eu já posso adiantar que
O imóvel, apartamentos, é um tipo de, uma modalidade de investimento que ele traz segurança. Historicamente, ao longo dos anos, ele vem se valorizando, ele vem a cada ano que passa, de investimento, ele vem aumentando. Voltou. Voltou. E para quem gosta de diversificação e ainda não fez um investimento imobiliário dessa forma que a gente está ensinando, provavelmente é porque não sabe como fazer isso sem ter dor de cabeça. Ou sem ter que trabalhar, ou algo que normalmente o pessoal está acostumado com, vou fazer investimento imobiliário, vou ter dor de cabeça com inquilino, com uma porrada de coisas, e aí a pessoa acaba deixando de fazer essa variação, investindo no caso aqui, em apartamentos pequenos, com a intenção de fazer eles se pagar com o próprio aluguel. Então, a renda o investimento imobiliário, ele é, vamos pôr assim, ele é seguro, muito mais seguro comparado a outros tipos de investimento. E é um dos poucos que a gente consegue trabalhar alavancado. Ou seja, conseguir alavancar com um dinheiro que não é meu. Hoje, muitas pessoas não têm, sei lá, 500 pila para chegar lá e me dá aí um apartamento, ou 350 mil para ir lá e comprar um apartamento. Mas esse tipo de investimento você consegue ganhar dinheiro com o dinheiro alavancado do banco. E você não paga esse dinheiro alavancado do banco. Uhum. A própria estrutura do negócio consegue fazer com que as parcelas sejam pagas. Não pelo seu dinheiro, mas pelo próprio dinheiro dos aluguéis. Então, essa é uma vantagem desse tipo de investimento, esse tipo de negócio, que outros negócios, outros tipos de investimentos não têm. E isso é muito interessante, só complementando o que você está falando, porque você tem uma segurança jurídica tão grande que os bancos entendem, assim, elas colocam aquele imóvel como garantia. Porque se você não pagar, não quiser, eles vão botar para outro, porque aquele negócio vale, ele valoriza. Então, o imóvel ele é tão bacana assim de garantia que os bancos conseguem colocar taxas de juros muito menores para quem quer investir no imóvel do que, por exemplo, para quem quer pegar um empréstimo para comprar um carro, para fazer qualquer outra coisa. Então, você colocar o imóvel como própria garantia ali, você consegue alavancar de uma forma barata. Uhum. Consiga um empréstimo barato. É o mais barato do mercado, de fato. Então, a gente está falando aqui sobre como é que eu consigo, para a gente não perder o fio da meada. Então, a galera está aqui para saber como é que eles conseguem fazer uma renda passiva de R$25 mil por ano, passiva, investindo em apartamentos pequenos. A gente já falou várias coisas aqui, falou o que não deu várias, explicamos várias coisas, mas seguindo aqui a linha de raciocínio. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Eu tô bem focado, tô com a minha cabeça bem clareada. É o seguinte, gente, a promessa é, como gerar R$25 mil, meu? Tá? Porque o fluxo de caixa, já falei que não dava. Todo mundo concordou. A Vanessa até falou, não, mas ninguém enxerga aí, não está enxergando o que realmente importa, que é a valorização. Mas a gente falou como você produz, o que faz o negócio em apartamento ser rentável, etc, etc. Mas cadê os 25 mil, meu? Bom, eu falei bem no início que era 3 coisas. A gente falou do fluxo de caixa, pelo Airbnb, renda fixa, variável, não sei o que, tá, beleza. Fluxo de caixa. Aluguel. Aluguel. Né? O aluguel versus o fluxo de caixa. Prestação. Isso, prestação. 2, valorização. E a gente vai fazer um exemplo agora para chegar nos 25 mil, tá? Mas e a terceira? Tem uma pesquisa da... Desculpa. Peraí, calma. Eu vou deixar que você faça o exemplo, Cadu, tá? Mas a terceira, essa valorização já é difícil as pessoas se enxergarem. A terceira, gente, eu vou falar a terceira no final, mas vamos com o exemplo.
Ó, a Infomoney, ela fez um estudo mostrando de 2012 a 2022 a média anual de valorização do preço dos imóveis. Então, essa chegou num valor de 12,2%. Em São Paulo foi até um pouquinho maior. Esse período todo chegou em 137%. Então, assim, que é um valor muito acima da inflação do período, que nesse período todo foi de 90%. Então, assim, se você tem uma valorização de 12,2% no valor do imóvel, sem considerar ainda o fluxo de caixa, estou pensando aqui só na valorização. Se você comprar um imóvel de R$205 mil, você vai conseguir ter uma valorização anual de 25 mil. Sim, tá levando em consideração o fluxo de caixa. Outro jeito de enxergar a mesma coisa é se você comprar um apartamento de 500 mil e tiver uma valorização acima da inflação, 5%, dá R$25 mil. E isso não tem fluxo de caixa, isso é fluxo de caixa onde que o aluguel com a parcela fica só se batendo. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas se batendo ali. E a renda passiva, hein? Tudo bem que não é dinheiro que entra no meu bolso, mas é patrimônio que fica nas tuas costas. É dinheiro que você vai poder monetizar, capitalizar no momento que você vende o imóvel. Tá? E isso é 5%. Na hora que fosse 10%, 12%, 15%, eu já vi alguns lugares, em São Paulo, por exemplo, que consiga ainda mais. Já vi prédios, o valor metro quadrado passar de 8 mil para 16 mil em 5 anos. Já vi, por exemplo, em Vila Madalena, em Maumá, ali perto do Parque Ibirapuera, Itaim Bibi, setores que, quando eu comecei a viajar no Brasil, que faz uns entre 5 e 7 anos atrás, quando eu conheci minha mulher, há 10 anos atrás. Agora, em novembro, são 10 anos. Custava 8 mil, 10 mil. E era um setor top na época. Isso a gente está falando dessa valorização média ali, né, desses 5%. Se for bem escolhido, igual o estudo. Se tu vai no Itaim Bibi hoje em dia, pergunta quanto que o valor metro quadrado construído, não é menor do que 20, 23, 25. Então, o que estou querendo dizer é que valorização é uma forma muito eficiente de conseguir essa renda passiva de 25 mil. Tá? E ainda tem uma terceira. Mas se você quiser fazer mais exemplos ou conversar mais um pouco sobre o assunto, pode profundizar. Se você for fazer uma comparação com o Tesouro Direto, por exemplo, que está um IPCA de 2029, ele está IPCA mais 5,79 para ser mais preciso, né? Só que nesse caso, para você ter esse mesmo ganho dos 25 mil, você teria que desembolsar esses 500 mil. Só que no caso do imóvel, você está alavancado. Então, na realidade, você só tem que pagar aqueles 20% da entrada. Então, num imóvel de 500 mil, você só vai pagar 100 mil reais. Parcelado. Isso, exatamente. Então, o ganho que você tem do retorno sobre o investimento, ele é muito maior. Ele vale muito a pena. Para mim é claro, assim, o quanto que vale muito a pena. Na realidade, você está ganhando 20% de 500 mil em cima de apenas 100 mil reais investido. Boa, Vanessa. Nossa, você... Agora eu entendo por que você tem dinheiro. Então, assim, no fundo, se você for fazer conta, ele não é 5%. Ele é 25% nesse caso, se você desse os 100 mil à vista. Se você dividir isso, fica melhor ainda esse número. Pois é. E se você conseguir um imóvel com uma valorização mais do que 5%, por que não comprar 10 apartamentos de uma vez? Aqui está o pulo do gato. Os apartamentos que a gente procura,
nós procuramos apartamentos de, no mínimo, 5% No de mínimo, valorização boa. acima da inflação. Mas a gente já teve aqui casos e casos de apartamentos que a gente trouxe para a comunidade que se valorizaram muito mais do que 5%. Não falando de 10% de valorização, 15%. Olha, isso não é incomum. Sabendo encontrar onde estão esses apartamentos, quais variáveis eu tenho que olhar, analisar, isso é possível. Então, no pior dos cenários, a gente traz este cenário como investimento, que já é muito bom. Mas o nosso foco é em apartamentos que valorizam aí 10, 15, 20. Isso existe. Não são todos, mas tem. Aonde que deixa eu falar onde que eu vejo que os investidores erram mais nesse processo todo, tá? E que faz que eles fiquem brigando para conseguir esse tipo de resultado que a gente está conversando aqui. Eles tendem a errar nos seguintes assuntos. Número 1, injeta muito o gosto pessoal e as necessidades pessoais, tendendo a comprar imóveis grandes demais. Ou imóveis incoerentes. Por exemplo, eu tenho uma família de 4 filhos, portanto, eu vou comprar um apartamento de 4 quartos. Num setor estudantil, onde que a demanda de aluguel é de 1 quarto ou 2, e você tem um de 4. Então, a valorização do seu é menor do que um de 1 ou 2. Por quê? Porque mesmo sendo mais pequeno, é mais demandado, é mais necessitado. E a lei da oferta e da demanda faz que seu imóvel, mesmo sendo mais exclusivo, porque tem 4 quartos, é menos procurado. Você não tem coerência a sua necessidade com a necessidade do setor. Então, o grande erro que eu vejo é em tentar comprar coisas que estão por cima da minha capacidade de financiamento, botando os gostos pessoais. Outra, falando nisso, eu gosto de mármore, terminação de ouro. Eu tenho o meu Taj Mahal aqui, e eu boto meus gostos pessoais, e isso piora ainda quando você botar luxo. O tipo de empreendimento que a gente fala aqui, para alugar o apartamento, as terminações têm que ser terminações de alta durabilidade, não luxo. Não precisa ser luxo. Terceiro, quando você compra apartamentos para investimento, além do tamanho, ser o tamanho certo, coerente com o lugar de alta demanda, valorização crescente, para gerar essa plusvalia e tal, o projeto tem que, além de ter as qualidades de alta durabilidade, tem que ser projetos que depois tu consiga vender. Então não adianta você comprar, se você não conseguir reciclar, se você não conseguir capitalizar isso. É por isso que está importante a coerência. Pode ir. Tem uma mudança de hábitos, de família mesmo. Antigamente, tinha-se famílias maiores, com mais filhos. Só que hoje a gente tem visto gradativamente uma redução ali de natalidade. Família com menos filhos. Então, aquele imóvel de 4 quartos, que era muito bacana há um bom tempo atrás, talvez daqui 5, 10 anos ele não vai ter essa mesma demanda. E existe essa tendência de reduzir. Então, os imóveis menores, eles tendenciosamente tendem a ter uma valorização maior e ter mais demanda. Deixa eu explicar onde que está o ponto de equilíbrio aqui, tá? Porque se for o caso, então bora comprar prédios de 10 milhões, entendeu? Ou de 1 milhão. Tá? O assunto é que tem que ser um equilíbrio entre o preço, o metro quadrado e a demanda de aluguel. Aonde que se produz esse equilíbrio? Tá? Esse equilíbrio está entre apartamentos de 250, 300 mil reais até 600, 650. Eu gosto de falar 400 a 600, ou seja, bem no meio, 500. Ali que está o ponto doce, pode ser um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas por ali. Por quê? Porque ali tem um mercado de pessoas querendo comprar e que tem acesso a financiamento, onde que tu não precisa ser milionário, não precisa ganhar muito, muito dinheiro para conseguir investir. Você consegue financiamentos de
80% para comprar apartamentos de entre 300 mil, 400 mil, 500 mil, até 600, 650 mil. Tem muita gente nesse intervalo. Quando você aumenta para 1 milhão, o teu mercado diminui muito. E acima do 1 milhão, você efetivamente começa a trabalhar luxo. Mercado de luxo. E no mercado de luxo, vem muita necessidades e gostos pessoais. E por isso que quando tu desce um pouquinho nesse intervalo, você realmente tem um negócio que tem fluxo. Tem entrada e tem saída. Tem entrada, tem movimentação. Essa é a palavra. O público que está necessitado por alugar um apartamento pequeno, ele é infinitamente maior se você for comparar com um público de alta renda, público que vai querer um apartamento de luxo. Então, a vantagem é que com um apartamento pequeno, você tem, logicamente, no lugar certo, tá? Você tem quantidade, você tem uma constância no aluguel, que é o combustível para fazer essa máquina não parar enquanto esse apartamento se paga. Então, você tem constância e você tem a valorização do que normalmente os imóveis nessa faixa etária têm. Então, você não corre o risco de perder o combustível que faz você não pagar o financiamento desse negócio. Isso, boa. Não adianta comprar um apartamento de 10 milhões se você não tem inquilino que vai deixar sua parcela de financiamento 6 meses parada, entendeu? Aí é complicado. Vamos dar um exemplo? Às vezes o pessoal tem objeção de ficar preocupado, eu vou fazer uma dívida, não sei se eu vou conseguir pagar, se aquele negócio vai valorizar ou não. E assim, é só para deixar as pessoas muito tranquilas, assim, que no momento que elas quiserem vender, não conseguiu, ou fiquei desempregado, sei lá, qualquer coisa do tipo, ela pode vender e realizar exatamente naquele momento a valorização. Ela quita toda a dívida dela e pronto, saiu com o dinheiro dela. Ela não precisa ter essa preocupação com a dívida, em pagar a parcela, que ela tem soluções para isso. Eu queria dizer que... queria dar um exemplo. Vamos lá. São Paulo, Vila Mariana. Se eu quiser comprar um apartamento de 100 metros quadrados na Vila Mariana, hoje, em São Paulo, a 15 mil metros quadrados, vou pagar perto de 1 milhão, 1 milhão e 200. Que é isso que está custando um apartamento de 100 metros quadrados. Para chegar no valor de 300 mil, 400 mil, 500 mil, eu preciso comprar um apartamento de 25, 30, 35 metros quadrados. Aí, a 16 mil metro quadrado, 15 mil metro quadrado, se comprar muito bem, 14 mil metro quadrado, comprei muito bem. Daí, a gente consegue, sim, entrar no mercado. Apartamentos pequenos. Só que apartamento pequeno, tu aluga para quem? Aluga para estudante, aluga para pessoas solteiras, ou se o prédio está pensado, desenhado para aluguel de curta data, de short stay, para ser alugado pelo Airbnb, pelo Booking, etc., ali também pode ser um caminho, tá? Tá faltando o terceiro jeito de gerar renda, tá? E daí a gente vai para... Pode falar sobre qual que é a chave, Vanessa. Mas eu ainda não falei do terceiro. Tu quer que eu fale primeiro do terceiro jeito de gerar renda? Não. Fala o terceiro jeito e daí a gente revela qual é a chave. Qual é a chave para você fazer 25 mil por ano com investimento de apartamentos pequenos? Perfeito. O primeiro que a gente falou foi fluxo de caixa. O segundo que a gente falou aqui foi valorização. A gente discutiu sobre plusvalia, intrínseca do apartamento, a gente deu alguns exemplos, etc. O terceiro jeito de gerar renda se chama amortização. O que é esse tal famoso amortização? Quando você paga uma parcela do financiamento com o dinheiro que entrou da parcela do aluguel, e você sente que está batendo, não está ganhando nada, está elas por elas, não é negócio, muito cuidado, porque quando você paga a parcela do financiamento, 1% dessa parcela é juros,
E outro percentual é a amortização, diminuição da sua dívida. Em alguns casos, dependendo do seu financiamento, o valor da parcela vai diminuindo, o aluguel vai aumentando, e essa diferença vai ficando para você. Essa diferença você pode utilizar para amortizar ainda mais rápido, ou para ser utilizado num segundo ou terceiro investimento. Mas a amortização ninguém enxerga, ninguém vê, e é um percentual importantíssimo da renda passiva. Você sem fazer nada, só pagando a parcela que você recebeu do aluguel, recebeu, pagou, nos anos, você pagou sozinho. Não saiu do seu bolso. Então, qual que é a chave para tornar possível ganhar 25 mil por ano? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Para mim, Olha, parece parece óbvio. Parece óbvio, mas o óbvio também tem que ser dito. Tudo que a gente falou aqui foi para você enxergar este óbvio. Agora a gente só vai pontuar para esclarecer. A chave é você encontrar o apartamento que tem essas características. Onde é que está esse apartamento, o apartamento correto, aquele que tem potencial dessa valorização que a gente trouxe aqui, que a gente falou que não são todos. Onde é que está esse apartamento que vai fazer com que você tenha entrada, o fluxo de caixa do aluguel constante, que foi por isso que o Inácio falou que não é o de alto luxo, e por que esse não é o mais baratíssimo, porque a gente trabalha com aquela faixa etária do meio. E é exatamente isso que a gente fica pensando do mercado aqui. As reuniões que a gente faz com as incorporadoras é para pensar este tipo de empreendimento, que tem essas características que nós compartilhamos com você. Porque sem isso, o cofre não abre. Sem isso, você investe lá num apartamento e vai ficar reclamando que está tendo dor de cabeça com o inquilino. Por quê? Porque lá naquela região não tem demanda. Você vai, sem essa chave, você corre o risco de investir num apartamento e o aluguel ser menor do que a parcela do financiamento. Você tem que tirar dinheiro do seu bolso para completar. Por quê? Porque a chave consiste em fazer um estudo, que é o trabalho nosso, tá? Por isso que você não... Por que é passivo? Porque a gente faz esse estudo, a gente faz as parcerias para que você não tenha que correr atrás de inquilino. Nós fazemos as parcerias para que você não tenha que ficar pensando, ora bolas, onde é que eu vou achar o cara do gesso para arrumar aquele pedaço que quebrou para o próximo inquilino não entrar no apartamento zoado. Entendeu? Por isso se torna passivo, porque se você faz por conta própria, sinto muito, não é passivo, tá? Você vai ter que rebolar, correr atrás de uma porrada de coisas aí para você conseguir ter uma renda, mas ela não vai ser passiva, porque você vai ter que, né? Aqui a gente está tirando isso aqui do investidor, porque o investidor vem, chega bonitinho, investe, a gente chama os parceiros, e os parceiros cuidam da administração, de tudo o resto. Mas a chave é, onde é que está esses apartamentos? Como é que eu posso ser certeiro? Porque eu quero só os 25 mil de valorização anual, no mínimo. Eu não quero dor de cabeça com a administração. E aqui é que entra o nosso trabalho aqui da Brokers Digitais, por isso somos uma comunidade, né? A gente nós nos unimos e temos várias pessoas interessadas em investir. E quando a gente chega na incorporadora com essa galera, eles fazem aí uma série de benefícios que cá entre nós é muito melhor para eles vender, negociar, fazer boas negociações quando eles estão vendendo mais do que um apartamento. Então, a gente tem uma galera aqui, tem 5, 10 pessoas que vão ficar com um apartamento. O que você pode nos oferecer? Quais são os bônus, os benefícios, as garantias que você dá para mim se eu comprar 5 apartamentos aqui com a minha comunidade? 10 apartamentos ou mais. O prédio todo, como já aconteceu várias vezes no Chile, lá de onde nasceu essa ideia da comunidade. E assim a gente vai trabalhando. Para quê? Para encontrar as chaves. Essa chave aqui abre um baú que te traz aí 30 mil de valorização anual. Renda anual. Com a Brokers é muito mais fácil você conseguir isso. Primeiro porque você tem esse desconto que você está falando.
Segundo, porque você tira o trabalho todo dos seus investidores e realmente torna aquilo passivo. Terceiro, que você escolhe um imóvel que tem uma valorização maior do que a média dos 5%. Então, falando de números, o imóvel médio ali que o Ignacio falou de 500 mil, se fosse médio, que você tem que dar só os 100 mil parcelados, já resolveria. Só que no caso da Brokers, você pode considerar que o imóvel de 400 mil, ou até menos, já vai garantir esses 25 mil só de valorização. Considere um bônus essa questão da amortização e se você for fazer o short stay desse fluxo de caixa. Então, assim, para mim pode ser suspeito, mas é um baita de um negócio, é excelente, né? É isso aí. Gente, bom, se você quiser saber aonde que estão esses apartamentos, está interessado em ser avaliado financeiramente antes para você não comprar uma coisa que está fora do seu alcance verdadeiramente, a gente tem um processo onde que você pode ser avaliado financeiramente, criar em conjunto com você uma estratégia de investimento imobiliário e logo pensar talvez investir em um apartamento do nosso estoque ou aguardar o próximo lançamento de uma oportunidade de investimento. Quando a gente fala de lançamento de oportunidade de investimento, não necessariamente são as primeiras unidades de um apartamento, porque às vezes a gente conseguia negociar coisas muito boas sem necessariamente ser as primeiras unidades. Pode perfeitamente ser um apartamento em obra, um apartamento inclusive de entrega imediata, onde que a gente resolva coisas como parcelamento da entrada, mesmo já entrega imediata, ou alguns truques aí para conseguir resolver obstáculos que separam você de onde que você está hoje, a conseguir investir em apartamentos, assim você pagar sozinho, ganhar dinheiro, ficar milionário. Não, não, calma aí. Não, brincadeira essa parte, a gente quer convidar vocês para uma reunião. Eu estou aqui botando nos comentários agora, já, o link para vocês marcarem a reunião, se você está afim. E é mais ou menos isso, meus queridos. É de forma gratuita essa reunião. Ela vai fazer uma análise financeira e não vai deixar você investir se você não puder. Simples assim. Você só vai investir se você passar nos crivos ali dessa análise financeira. E aí ela vai trazer para você, ó, no seu caso, não adianta investir nesse apartamento mais caro aqui, eu sei que você quer, mas você precisa pegar esse mais baratinho. Ou o contrário, ó, vale a pena, você tem condições de pegar esse maior, você vai pagar pouco de entrada, então já aproveita e faz o financiamento, porque você dá financiamento, você ganha sobre uma valorização de um montante maior. Então, todos esses detalhes são conversados com o nosso analista. Quem está no Instagram tem vontade de fazer essa análise e nesse processo de análise, se vocês entenderem que, ok, é um bom momento para investir, quiser escolher um empreendimento, você pode falar diretamente com a analista financeira que você tem interesse, que ela vai te passar ali o que ela tem no portfólio dela. Muito bem. Tiago estava aqui, o Tiago já é investidor, pelo jeito, aqui da comunidade, ele falou que tão importante quanto o aluguel é potencial de valorização dependendo da escolha do imóvel. Ele já falou qual era a chave no início da live. Tiago, valeu. E ele falou aqui num comentário que ele é investidor e que ele super recomenda Brokers. Obrigado, Tiago. E deixa eu ver se teve mais alguma dúvida aqui da galera. Boa. Aqui. E a grande questão é tirar as dúvidas das pessoas nessa reunião também, né? Deixa tudo esclarecido. Porque às vezes pela live não consegue pegar os casos de cada um. Então precisa de um tempo maior, de você dizer as suas preocupações e a gente ajudar a entender, a reduzir os seus riscos e te deixar extremamente seguro e tranquilo para poder investir. É isso aí, meus queridos. Gente, mando um forte abraço. A sábado que vem, não amanhã, o sábado que vem, eu já estou de volta no Brasil, com saudades já da minha terra brasileira, da minha mulher, do meu guri, deixando atrás papai e mamãe, já com 5 quilos a mais. Nossa, dá para ver já. De tanto comer pão feito em casa que a mamãe fez para ele. Brincadeira da parte. Fato, é isso aí. Faz parte. Um beijão. Chegar no Brasil, começa a dieta, academia, juro. Comendo só marmita. É isso aí. Valeu, pessoal. Gente, um abraço. Tudo de bom. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal do YouTube. Valeu, pessoal do Instagram. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.